Descubra o incrível segredo que o filho do milionário revelou após ver a luta da faxineira. Em um prédio imponente no centro de São Paulo, onde os vidros reluziam sob o sol radiante, Eduardo, o filho de um dos homens mais ricos do Brasil, passava mais um dia em sua vida repleta de excessos e luxos. Desde pequeno, ele tinha tudo: brinquedos caros, roupas de grife e os melhores colégios da cidade. Mas por trás de toda essa fachada de riqueza, havia uma solidão que ele mal compreendia. Até que, em um dia que parecia comum, tudo mudou. Enquanto prestava atenção nos números e gráficos da empresa da família, Eduardo encontrou algo que chamou sua atenção. Maria, a faxineira que ele costumava ignorar, estava trabalhando arduamente. Ela sempre tinha um sorriso no rosto, mesmo quando o mundo parecia desabar ao redor dela. Eduardo nunca pensou muito sobre sua vida, até que um evento fatídico fez seu coração disparar. Um grupo de colegas seus, jovens, sabidos e privilegiados, começou a zombar de Maria. As risadas ecoavam pelo corredor e Eduardo sentiu um nó no estômago. Ficou paralisado, com um misto de repulsa e vergonha. A imagem de Maria, uma mulher que lutava para sustentar a si mesma e que havia perdido a mãe há pouco tempo, se gravou em seu coração. Ele começou a refletir sobre o verdadeiro valor das coisas, sobre a dignidade do trabalho e a desumanização que permeava a sociedade em que vivia. Ela é apenas uma faxineira, pensou um de seus colegas, e isso soou como um golpe. A partir desse dia, algo dentro dele começa a desmoronar e, ao mesmo tempo, a florescer. Impulsionado pela vergonha de ter permanecido em silêncio, Eduardo decidiu se aproximar de Maria. Ao conversar com ela, descobriu que, além de ser uma faxineira dedicada, ela tinha um dom incrível para o artesanato. Criava peças que refletiam não apenas seu talento, mas sua alma. Eu sonho em ter uma loja onde posso mostrar tudo isso, Maria confessou, os olhos brilhando. Um novo desejo nasceu dentro de Eduardo. Ele queria vê-la brilhar. Juntos, eles começaram a traçar planos para romper as barreiras impostas pela classe social. Porém, essa não era uma caminhada fácil. Eduardo sentia o peso das expectativas de sua família e a dura realidade que Maria vivia. Seus diálogos se tornavam cada vez mais carregados de emoção e idealismo, enquanto a amizade crescia entre eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O desejo de lutar pelas injustiças sociais começava a crescer dentro de Eduardo, e o mundo de Maria se tornava cada vez mais real. Ele visitava o bairro onde ela morava, conhecendo a dura realidade de milhares de pessoas que eram invisíveis aos olhos da elite. A casa de Maria era pequena, mas cheia de amor e força. Ela, com sua resiliência, se tornava um exemplo para Eduardo, que agora olhava para sua vida de privilégios com um novo olhar. O clímax se aproximava. Eduardo decidiu que era hora de agir de forma audaciosa. Em uma reunião na empresa da família, ele se levantou. Olhou nos olhos dos executivos. Sua voz tremia, mas seu coração pulsava forte. Ia contar a história de Maria. Contar por que ela e tantas outras mereciam respeito e oportunidades. A sala ficou em silêncio. A tensão no ar era palpável. Mas, no fundo, Eduardo sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. E a pergunta ecoava em sua mente: as pessoas estavam realmente prontas para mudar? Com um olhar cheio de determinação voltado para Maria, ele percebeu que o futuro era incerto, mas a esperança nunca tinha sido tão forte. Após aquela reunião, Eduardo sentia seu coração em chamas.
Ele sabia que havia arriscado tudo para defender Maria, mas também para se redimir por todas as vezes em que fechou os olhos para a desigualdade que o cercava. Enquanto caminhava pelo corredor do prédio, os sussurros de seus colegas ecoavam como fantasmas no fundo de sua mente. O que ele estava pensando? Como pode defender uma faxineira? Isso é uma loucura? Mas a imagem de Maria sorrindo, enquanto falava de seus sonhos, o mantinha firme. As palavras dela o envolviam como um manto de esperança em meio à frieza do mundo corporativo. Decidido, ele foi ao encontro dela na saída do trabalho. Maria estava lá, com seu avental surrado e um brilho no olhar. Eduardo sentiu uma onda de determinação e carinho. Maria, eu vou te ajudar a realizar seu sonho, disse ele, a voz firme, mas a emoção tomada nas palavras. Ela hesitou. Você não sabe como as coisas funcionam. Isso é papo de gente rica, Eduardo. Mas é por isso que quero me envolver. Precisamos mostrar ao mundo o quanto seu trabalho é valioso. A sinceridade em seus olhos fez Maria hesitar. Ela queria acreditar, mas a vida a ensinou a ser cautelosa. Os dias seguintes foram intensos. Eduardo mergulhou no mundo das pequenas empresas e feiras de artesanato. Ele ficou fascinado ao ver como os produtos de Maria podiam tocar o coração das pessoas. Era como se cada peça que ela criava contasse uma história de superação e esperança. Um dia, nossa loja será um lugar onde todos serão bem-vindos, dizia ele frequentemente, enquanto Maria, aos poucos, se deixava levar pelo sonho. Naquela noite, eles se reuniram com amigos que o apoiavam. As ideias fluíam, as risadas ecoavam, e pela primeira vez, Maria começou a sentir que poderia ser mais do que uma faxineira. Seria uma empreendedora. Eduardo apresentou um plano para lançar uma campanha nas redes sociais, visando arrecadar fundos para abrir a loja e dar um espaço justo para que cada mulher e homem do seu bairro pudessem expor seu trabalho. Entretanto, as pedras do caminho logo começaram a aparecer. Os pais de Eduardo, negócios conservadores e avessos a qualquer ruptura, não viam com bons olhos a amizade dos filhos com pessoas de classe mais baixa. Pressões começaram a surgir, reuniões familiares se tornaram tensas e as críticas se manifestavam de maneira sutil e cruel. Cuidado com os teus amigos, Eduardo, você vai acabar se queimando, dizia sua mãe com um olhar severo. No fundo, eles são apenas faxineiros, murmurou seu pai, como se aquele fosse um fator que justificasse a exclusão. Cada uma dessas palavras era como um golpe no coração de Eduardo. Ele via uma nova realidade, mas precisava lutar a cada momento para fazer com que os outros vissem também. No entanto, a determinação dentro dele só crescia. Ao lado de Maria, ele sonhou em fazer algo grande, algo que realmente importasse. Mas a cada triunfo, uma nova dificuldade parecia surgir. Eles precisavam reunir coragem, força e resiliência para enfrentar cada desafio. E, o que mais o inquietava, seria esse apoio na essência ou apenas uma ilusão de um mundo em transformação? O futuro estava repleto de incertezas. Na caminhada deles, Eduardo percebeu que as maiores batalhas eram as que aconteciam dentro de si mesmo. Estamos prontos para isso? Ele questionou, olhando para Maria enquanto eles caminhavam em direção ao desenvolvimento de suas vidas. Sua voz estava cheia de perguntas e esperança. A resposta estava prestes a ser revelada, mas, antes que pudessem perceber, uma nova surpresa os aguardava. Uma antiga conhecida de Maria, até então distante, poderia iluminar o caminho deles com um segredo que mudaria tudo. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional para Eduardo e Maria. A tensão gerada pelas palavras de desdém do pai de Eduardo ainda pairava no ar, mas eles estavam decididos a seguir em frente. Enquanto Eduardo tentava afastar os ecos de desaprovação dos pais, Maria se permitia sonhar um pouco mais. Foi em uma manhã ensolarada que tudo mudou. Elas estavam sentadas em um pequeno café, rindo e planejando seus próximos passos, quando uma figura familiar apareceu à porta. Era Laura, uma antiga amiga de Maria, que a conhecia desde os tempos de escola. Laura tinha uma carreira consolidada no mundo da moda e seu sorriso sempre foi iluminado por um certo brilho de confiança. "Maria, quanto tempo! Eu ouvi falar do seu projeto!" exclamou Laura com um entusiasmo contagiante. Maria ficou sem palavras, admirando a própria amiga, agora imersa em um mundo que parecia tão distante do dela.
Laura se juntou a elas e as conversas começaram a fluir. Eduardo sentiu que o ambiente mudou, a energia na mesa era palpável. Estava acompanhando tudo pelas redes sociais. Vocês têm uma ideia incrível nas mãos, disse Laura, analisando as peças de Maria. Eduardo não conteve a curiosidade e perguntou: o que você realmente acha do nosso projeto? Você já passou por algo semelhante? Laura sorriu e começou a contar sobre os desafios que enfrentou para conseguir seu espaço no mercado. Estava em uma situação bem semelhante à sua, Maria. Ninguém acreditava em mim. Sempre me vi como uma pequena criadora que nunca conseguiria competir com as grandes marcas. Mas a verdade é que a paixão e a autenticidade são suas maiores armas. As palavras de Laura eram como um bálsamo. Maria se sentia validada, cheia de esperança, enquanto Eduardo observava tudo com um misto de admiração e emoção. O encantamento nos olhos de Maria não passava despercebido. Era a primeira vez que ela se via refletida em alguém tão bem-sucedido e, ao mesmo tempo, tão acessível. Eu gostaria de ajudar vocês a expor as suas criações. Posso apresentar vocês a alguns contatos que tenho. Essa é uma chance maravilhosa, disse Laura, sua generosidade irradiando como um sol. O coração de Maria acelerou. A possibilidade de realizar seu sonho parecia estar se materializando, cheia de esperança. Você teria coragem? E se não der certo? Pensou. Mas a voz de Laura parecia responder sua inquietação. A vida já é uma incerteza. O que importa é ter coragem para tentar. Mas, logo em seguida, um frio na barriga tomou conta de Eduardo. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, e ele não sabia como a família iria reagir à ideia de que uma ex-colega de classe estava prestes a ajudá-los. Será que isso pode complicar ainda mais as coisas para nós? Ele pensou, dividido entre a empolgação da nova conexão e o dilema moral que sentia. Eduardo, interrompeu Maria, percebendo sua atenção. Você acha que devemos seguir em frente? Seu olhar pedia apoio. A decisão estava ali, à flor da pele. Eduardo olhou para a mão de Maria, entrelaçada na sua. A gente sempre faz escolhas, e estava a hora de decidir qual o caminho que iriam trilhar juntos. Vamos, Maria, vamos arriscar, respondeu ele. Mas, enquanto eles se preparavam para dar esse passo, uma mensagem misteriosa apareceu no celular de Maria. Um aviso que poderia mudar tudo novamente. Maria sentiu o coração acelerar enquanto olhava para a tela do celular. A mensagem vinha de um número desconhecido, mas as palavras a deixaram em estado de alerta. Você precisa saber a verdade sobre o que está acontecendo. Não confie em todos ao seu redor. Ela engoliu em seco e olhou para Eduardo, cujos olhos estavam fixos nela, esperando que tudo estivesse bem. Mas havia algo intenso no ar, como um trovão prestes a eclodir. Maria, o que foi? Eduardo perguntou, notando sua expressão tensa. É só uma mensagem, de alguém que não conheço, respondeu ela, tentando esconder a inquietação que a consumia. Mas a mente de Maria estava a todo vapor. Quem poderia enviar algo assim? E o que seria essa verdade? Laura, percebendo o clima tenso, perguntou, vocês estão bem? Sim, sim, murmurou Maria, mesmo sabendo que a preocupação estava estampada em seu rosto. Só preciso responder isso. Ela digitou uma mensagem de volta, tentando manter a compostura, mas seu coração não conseguia acompanhar. A vontade de abrir a conversa e se despir das incertezas era imensa, mas o receio do que poderia descobrir a deixava paralisada. Eduardo, com a preocupação crescendo, perguntou, quer que a gente vá embora? Podemos pensar em tudo isso depois. Não, eu só preciso de um momento, disse Maria, levantando-se e se afastando um pouco da mesa para ter privacidade. Ela lavrou a tela com os dedos, enviando uma breve resposta. Sobre o que você está falando? Enquanto aguardava, Maria observou os passantes do café. A vida continuava lá fora, alheia à sua turbulência interna. A luz do sol batia em seu rosto, deixando-a com uma sensação estranha de calor e frieza ao mesmo tempo. Como poderia ser que ela, que estava tão perto de realizar seu sonho, agora se via diante de um dilema tão enigmático? A resposta chegou rapidamente. A verdade sobre você e Eduardo está mais perto do que imagina. Cuidado com quem pode querer derrubar vocês. Maria mordeu o lábio inferior. Um misto de medo e curiosidade a invadiu. O que isso significava? O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente de uma forma que ela nunca imaginou.
Voltando à mesa, ela viu Eduardo falando animadamente com Laura. Seu sorriso era um raio de sol em meio à tempestade que se formava na mente de Maria. Mas suas palavras pareciam ecoar vazias. Laura é uma amiga, devemos confiar nela, pensou, mas a mensagem ainda pesava em seu coração. Desculpe, pessoal, mas estou começando a me sentir um pouco mal. Você pode me ajudar a sair um pouco do café, Eduardo? Perguntou Maria, forçando um sorriso, mas a preocupação consumia seu olhar. Claro, vamos lá, ele respondeu prontamente, levantando-se e seguindo-a. Assim que chegaram a um espaço mais tranquilo, Maria decidiu que precisava se abrir. Eduardo, tem algo que me incomoda. Recebi uma mensagem estranha e não sei o que fazer. Fala sobre nós e sobre a verdade. O que pode ser isso? Eduardo olhou perplexo. O que você quer dizer? Que tipo de mensagem? Ela hesitou antes de mostrar a tela para ele. A expressão de Eduardo mudou instantaneamente. Era como se um peso tivesse caído sobre seus ombros. Isso não é bom, Maria. Precisamos descobrir de onde isso vem, ele falou, enquanto a tensão na atmosfera aumentava. Uma nova possibilidade surgiu. E se aquilo significasse que alguém estava tentando sabotar seus sonhos antes mesmo de começarem a se concretizar? O que ela e Eduardo poderiam fazer? A inquietação começou a misturar-se a uma determinação crescente. Maria não poderia deixar os fantasmas do passado atrapalharem seu futuro. Mas essa jornada exigiria coragem. E, mais importante, a união deles estava se mostrando mais necessária do que nunca. O caminho estava cheio de incertezas e Maria sabia que precisaria ser forte, mas uma união, principalmente, do que nunca. Pergunta se formou em sua mente. A verdade que alguém insistia em esconder seria mesmo o que elas precisavam enfrentar para alcançar seu sonho? Enquanto isso, um novo toque de celular a fez tremer. Era uma nova mensagem, desta vez de Laura. Precisamos nos encontrar. Tem algo urgente que preciso te contar. Maria sentiu o frio na barriga ao ler a mensagem de Laura. Urgente e precisamos nos encontrar ficaram martelando em sua mente como um tambor, dando ritmo à sua ansiedade crescente. A expressão de Eduardo transparecia a mesma preocupação, e agora ela sentia que não era mais só uma questão de encarar a verdade. Havia uma força maior em jogo, e Maria se pegou pensando no que poderia ser. Eduardo, você precisa ler isso, disse, segurando o celular em sua frente. Ele balançou a cabeça e logo a tela iluminou o rosto dele. Seus olhos se arregalaram à medida que os componentes da mensagem tomavam forma em sua mente. Laura, o que será que ela quer te contar que é tão urgente? Eduardo questionou, e na sua voz Maria detectou um traço de preocupação e confusão. Eu não sei, mas eu realmente sinto que isso está ligado ao que estamos passando, respondeu Maria, tentando organizar as ideias em sua mente. Sucumbir ao medo nunca havia sido uma opção, mas agora a dúvida se tornava quase insuportável. Deveríamos ligar para ela agora, descobrir o que está acontecendo. Eduardo sugeriu, claramente decidido a não deixar a situação se agravar. Maria hesitou por um momento, seu instinto a alertando. Laura sempre havia sido uma amiga fiel, mas desta vez havia um peso adicional na situação. Com um movimento rápido, ela respondeu à mensagem. Ok, vamos nos encontrar. Onde você está? Após um retorno rápido de Laura com a localização, os dois se dirigiram ao parque que ficava a poucos quarteirões de distância. A caminhada parecia interminável. As folhas das árvores balançavam ao vento, mas Maria mal conseguia prestar atenção no mundo ao redor. Foi apenas quando chegaram ao parque que ela respirou fundo, sentindo a brisa no rosto, tentando se preparar para o que estava por vir. Laura estava sentada em um banco, seu olhar preocupado. Maria e Eduardo se aproximaram lentamente, como se cada passo os levasse mais perto de uma revelação aterrorizante. Oi, obrigada por virem, Laura começou, claramente nervosa. Eu não sei como dizer isso, mas a mensagem que você recebeu não é só algo aleatório. Há um histórico de pessoas tentando sabotar sonhos aqui nessa cidade. Maria sentiu seu estômago revirar. Sabotar? Como assim? Laura olhou ao redor como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. Há alguns meses eu ouvi conversas sobre um grupo que se opõe a novas iniciativas, principalmente quando se trata de pessoas que vêm de lugares humildes.
Eles não querem ver novas ideias surgirem, principalmente se isso significa um desafio para as pessoas estabelecidas. E eu tenho motivos para acreditar que você e o Eduardo podem ser alvos. Aqueles últimos segundos pareciam se arrastar. O tempo parou. Maria se sentiu como uma folha sendo arrastada por uma tempestade, a preocupação cortando seu coração. Mas por quê? Nós só estamos tentando realizar nossos sonhos. Exatamente, Laura respondeu, quase sussurrando. E esse grupo não se importa com quem fica pelo caminho. Por isso, precisam agir com cuidado e desconfiar de quem está ao redor. As palavras de Laura soaram como um eco no fundo da mente de Maria. A gravação da mensagem ecoou novamente. Cuidado com quem pode querer derrubar vocês. O peso da verdade começava a se formar, mas também uma centelha de determinação começava a brilhar dentro dela. Eduardo pegou a mão de Maria, segurando-a com firmeza. Se é isso que está acontecendo, precisamos nos unir e ficar mais fortes. Nossos sonhos são importantes e não vamos deixar isso acontecer com a gente. O olhar dele transmitia segurança e Maria sabia que poderia contar com ele. Mas também havia uma nova realidade a ser enfrentada. O que vamos fazer agora? Maria se perguntava. Laura franziu a testa, uma ideia começando a tomar forma. Precisamos investigar. Temos que entender quem está por trás disso e como podemos nos proteger, mas também precisamos ser inteligentes sobre isso. O trio trocou olhares, o peso da situação se intensificando, mas a determinação estava começando a brotar como um novo amanhecer. Vamos descobrir a verdade juntos, Maria declarou, sua voz firme. Ninguém vai tirar o que construímos de nós. Agora, com um plano em ação, Maria sentia a vida bombear em suas veias. Mas antes que pudéssemos nos perder nessa certeza, um novo telefone tocou ao fundo, e uma mensagem piscou em seu celular. Você está sendo observada. Tome cuidado com seus passos. O que significava isso? Maria olhou para o celular em sua mão, o coração acelerado e a mente em um turbilhão. As palavras da mensagem pareceram imprimir-se em sua mente, como se um eco distorcido estivesse insistindo em alertá-la. Quem é que está nos observando? Ela murmurou, mirando os rostos de Laura e Eduardo. Ambos estavam igualmente atônitos, seus olhos transmitindo a inquietação que pulsava no ar. Precisamos agir com cautela, Laura disse, sua voz trêmula. Não podemos deixar que isso nos atinja. Vamos usar essa informação a nosso favor. E como faremos isso? Maria sentiu um nó se formar em sua garganta, o medo quase inibindo sua coragem. Como vamos investigar se nem sabemos de onde vêm essas ameaças? Eduardo, sempre o racional do grupo, soltou a mão de Maria e começou a andar de um lado para o outro. Talvez a melhor estratégia seja descobrir quem são essas pessoas e o que exatamente querem. Se há um grupo interessado em nos sabotar, temos que entender suas motivações. A força na voz dele começou a acalmar Maria. Você tem razão. Mas como começamos? Laura respirou fundo, como se estivesse organizando seus pensamentos. Podemos conversar com outras pessoas que conhecem a cidade. Existem empreendedores locais. Talvez eles já tenham enfrentado situações semelhantes. Pode ser que eles tenham informações que ajudem. Enquanto falavam, uma ideia começou a tomar forma na mente de Maria. E se formos ao café que frequento? É bem conhecido entre os jovens da cidade e frequentemente novos projetos são discutidos lá. Atores locais, artistas, talvez possamos encontrar alguém que já tenha ouvido falar sobre esse grupo. Eduardo assentiu, seu olhar se iluminando. Ótima ideia, vamos lá agora, o que temos a perder? Maria sentiu uma faísca de esperança acender dentro dela. Juntos, eles poderiam explorar cada possibilidade. Eles estavam numa batalha não só por seus sonhos, mas por algo maior, pelo direito de sonhar e realizar. A caminhada até o café foi repleta de silêncios pensativos. O vento estava mais forte agora, como se estivesse tentando empurrá-los para um novo destino. Quando chegaram ao local, o ambiente efervescia com conversas e risadas. O cheiro do café fresco misturava-se ao calor humano, e por um momento Maria sentiu a leveza do lugar. Ao entrarem, seus olhares se cruzaram com um grupo de pessoas no canto, os rostos conhecidos de jovens que costumavam se reunir ali. Maria fez sinal para Eduardo e Laura se aproximarem.
Oi, pessoal! Ela acenou, o entusiasmo tentando sufocar a ansiedade. Ao se aproximarem, as conversas diminuíram e uma onda de curiosidade tomou conta do grupo. Vocês já ouviram falar sobre um grupo que está atrapalhando a realização de sonhos aqui na cidade? Os rostos mostraram confusão e preocupação. Algumas pessoas começaram a balançar a cabeça, mas não houve uma resposta clara. Maria podia sentir a tensão no ar, a apreensão como um fantasma pairando entre eles. Depois de alguns minutos de conversa, alguém do grupo, um rapaz de camiseta colorida, falou: "Já ouvi rumores sobre isso, mas não sei se é verdade. Estão falando em sussurros. Dizem que é um círculo fechado, mas ninguém sabe ao certo." Maria sentiu o frio na barriga novamente, mas agora havia uma centelha de determinação. Precisamos saber mais. Existe alguém aqui que já teve problemas por causa disso? O silêncio pairou na sala. Então, uma jovem com longos cabelos escuros levantou a mão, segurando um copo vazio. Meu irmão estava investindo em um projeto de arte, e do nada tudo desmoronou. Acreditamos que foi sabotado, mas não temos provas. Eduardo olhou para Maria, suas expressões refletindo o mesmo temor. E o que ele fez? Ela respondeu com um suspiro que carregava uma mistura de tristeza e frustração. Nada, tinha medo, e agora ele desistiu. A conversa tomou um novo rumo, o café quase se silenciando enquanto as histórias eram compartilhadas. Cada relato era como uma peça de um quebra-cabeça, e Maria sentiu que estava mais perto de entender o que estava acontecendo. Com a urgência pulsando em suas veias, Maria se virou para Laura e Eduardo. Se existem outras pessoas assim, temos que nos unir, não podemos deixar que o medo vença. Mas enquanto se preparavam para projetar um plano, Maria recebeu outro aviso em seu celular. Uma nova mensagem piscou. Agora, Cuidado, pode haver informantes entre vocês. O que mais eles enfrentariam? Maria sentiu um frio na espinha ao ler a nova mensagem. As palavras pululavam em sua mente e se tornavam um eco de desespero. O olhar de Laura e Eduardo se fixou em seu rosto e o ar pesado do café parecia se comprimir ao redor deles. Informantes entre nós? Laura repetiu, seu olhar de apreensão atravessando o espaço como uma lanterna mapeando um terreno obscuro. Isso não pode ser real, certo? Não sei, mas não podemos subestimar isso, respondeu Maria, decidida a não deixar que o pânico dominasse a situação. Precisamos agir como se fosse verdade. Os murmúrios das pessoas ao redor deles tornaram-se um pano de fundo distante, e Maria percebeu que estava enfrentando algo muito maior do que sua batalha empreendedora. A sensação de ser observada estava ao mesmo tempo aterrorizante e energizante. Vamos nos encontrar em um lugar mais reservado, Eduardo sugeriu, olhando ao redor como se procurasse olhos curiosos. Talvez uma das ruas laterais aqui perto. Concordando com a cabeça, Maria e Laura seguiram Eduardo para fora do café. A brisa fresca do fim da tarde acariciou seu rosto, mas não trouxe conforto. A cada passo, seu coração batia mais rápido, como se dançasse ao ritmo da incerteza. Quando finalmente encontraram uma esquina mais tranquila, longe do burburinho do café, Maria virou-se para Laura e Eduardo. Precisamos de um plano. Se eles estão nos observando, nós precisamos ser inteligentes como eles. O primeiro passo é fazer uma lista das pessoas que poderíamos confiar, Laura disse, sua voz agora mais firme. Alguém que possa nos ajudar sem esclarecer suas intenções. E se não houver ninguém? Eduardo interrompeu, um misto de desânimo e raiva em suas palavras. Como vamos lidar com um grupo anônimo e se eles estão determinados a nos atrapalhar? Maria respirou fundo, sentindo o peso das responsabilidades se acumulando sobre seus ombros. Podemos descobrir algo que eles não esperam. Vamos usar nossa determinação e o apoio da comunidade. Se conseguimos reunir um grupo, talvez possamos confrontá-los. Enquanto articulava suas ideias, um olhar penetrante pairou nas sombras da esquina. Maria virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o eco de sua voz ressoando de volta para ela. Era como se o medo estivesse sussurrando que não era apenas um movimento contra um grupo, era uma guerra contra algo muito mais profundo e enraizado. Deveríamos conversar com a jovem do café novamente, Laura sugeriu, esperança se reacendendo em seus olhos. Ela pode ter mais informações sobre a situação do irmão.
Sim, e talvez possamos encontrar outras pessoas que enfrentam o mesmo problema, Maria disse, um novo fervor tomando conta dela. Agora é nossa chance de agir. Com a determinação renovada, os 3 amigos sentaram-se em um banco próximo e começaram a rabiscar uma lista de contatos. Enquanto as ideias fluíam, a noite caiu e as luzes da cidade começaram a brilhar, como se as estrelas estivessem torcendo por eles. Maria sentia que cada nova conexão poderia ser a chave para desvendar o mistério. A empolgação rapidamente deu lugar a um novo medo quando ela ouviu um som atrás de si, um ruído suave, como passos silenciosos. Virando-se lentamente, seu coração afundou ao ver uma silhueta familiar se aproximando. Era a jovem do café. Desculpem interromper, ela disse, mas havia um brilho em seus olhos que Maria não conseguiu ignorar. Vocês precisam saber de algo importante. Sobre o quê? Maria perguntou, sem conseguir se conter. Sobre o grupo que está por trás disso tudo, e como eles sabem mais sobre nós do que imaginamos. O coração de Maria disparou. O que mais aquela jovem sabia? A busca por respostas estava apenas começando, mas as sombras que a rodeavam pareciam mais longas e perigosas. E agora, com mais perguntas do que respostas, como seriam as próximas jogadas? A jovem tomou um fôlego profundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que poderia abalar as fundações do mundo de Maria, Laura e Eduardo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que misturava esperança e medo. Eu não sei como começaram a nos observar, mas algo aconteceu na noite em que o meu irmão desapareceu. Eu estava indo para casa e ouvi uma conversa em um beco perto do café. Ela começou, as palavras rápidas e nervosas. Eles falavam sobre os outros e mencionaram algo sobre um plano para silenciar aqueles que estão se opondo. Maria se entreolhou com Laura e Eduardo, suas expressões refletindo uma combinação de preocupação e curiosidade. Silenciar? Tem certeza do que ouviu? Eduardo indagou, sua voz um pouco tremida. A jovem assentiu. Sim, e não era só isso. Eles fazem parte de um grupo antiético que está tentando controlar o que acontece na nossa comunidade. O que eu não sabia é que eles já sabiam sobre vocês. Eu posso ser a chave para descobrir como eles operam. Amanhã à noite, um dos membros vai se encontrar com um informante num lugar próximo. Se pudermos ouvir essa conversa, poderíamos entender melhor quais são os próximos passos deles. Maria sentiu uma onda de adrenalina invadindo seu corpo. Aquilo não era apenas uma oportunidade, era uma chance de descobrir algo que poderia mudar tudo. E como podemos confiar que você não está entre eles? A jovem lançou um olhar triste e sincero. Se eu estivesse, por que iria arriscar minha vida? Eu só quero meu irmão de volta. Por favor, acreditem em mim. Laura tomou a frente, sua expressão decidida. Então vamos, precisamos estar preparados. O que você sugere que façamos? Depois de algumas sugestões, eles montaram um plano. Iriam até o local da reunião, tentariam escutar o que era dito e, se necessário, interviriam. O clima de expectativa e medo que pairava ao redor deles era palpável. Maria sentia seu coração acelerar, mas também uma centelha de esperança queimava dentro dela. A jovem olhou ao redor, como se sentisse que algo não estava certo. Temos que ser cautelosos. Eles não vão hesitar em nos despedir se perceberem que estamos nos metendo no que não devemos. E, ela hesitou, tomando uma respiração profunda. Podem muito bem saber mais sobre nós do que imaginamos. Pode ser arriscado demais. Foi nesse momento que Maria percebeu a gravidade da situação. Não se tratava apenas de seus negócios ou da luta pela verdade. Era uma questão de vida ou morte. Um frio percorreu sua espinha. Então vamos fazer isso. Não podemos recuar agora. Enquanto a determinação crescia entre eles, uma incerteza pairava no ar. O plano estava traçado. Mas e se tudo desse errado? E se houvessem consequências que eles não podiam prever? Maria sentia que a linha entre o medo e a luta estava se tornando perigosamente fina. Com receios e esperanças misturados, o grupo se dispersou e combinou de se encontrar à noite. Maria olhou para o céu estrelado e sentiu que uma tempestade se aproximava, mas, ao mesmo tempo, também a promessa de um novo amanhecer. As horas seguintes foram cercadas de expectativa e ansiedade. Não havia como voltar atrás.
Mas Maria não conseguiria se livrar da sensação inquietante de que as sombras eram apenas o início de algo muito maior. Na véspera do confronto, enquanto Maria tentava dormir, os ecos da última conversa a assombravam. O que ela descobriria naquela noite? E se fossem mais do que apenas palavras sussurradas no escuro? Com esse pensamento em mente, Maria fechou os olhos, sua mente fervilhando de incertezas. O amanhã prometia muito mais do que uma simples revelação. O que estava à espera deles seria um divisor de águas, e ela sentia isso em cada fibra do seu ser. A noite chegou. O céu, uma tapeçaria de estrelas, parecia observar cada movimento delicado de Maria, Laura, Eduardo e a jovem do café. O ar estava carregado e a tensão era quase palpável. Eles se encontraram a poucos quarteirões do local da reunião, em uma esquina mal iluminada. Vamos revisar o plano uma última vez, Laura sugeriu, a voz firme, mas com um leve tremor. Precisamos estar prontos para tudo. Os outros acenaram, e o brilho da determinação em seus olhos se misturava com um medo que agia como um peso. A jovem do café conduziu o caminho, seus passos cautelosos pela calçada. Temos que ficar escondidos atrás daquelas caixas de lixo. A visão é melhor, mas eles não podem nos ver. Ela indicou o ponto com um aceno de cabeça. Quando chegaram ao local designado, Maria sentiu um nó no estômago. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela tentava acalmar a respiração. Ela pensou em tudo que estava em jogo. O irmão da jovem, a verdade que poderia salvar ou condenar todos eles, e a própria liberdade de sua comunidade. Acomodados atrás das caixas, eles mal podiam esperar. Alguns minutos se passaram, parecendo horas. Finalmente, figuras surgiram na entrada da rua. A primeira era um homem corpulento, com um olhar estratégico e uma postura que intimidava. Segurava um celular e parecia estar esperando alguém. É ele, sussurrou a jovem, apertando o punho. Ele faz parte do grupo. Aqui é só o começo. Assim que ele começou a conversar com um homem de terno, Maria, com o coração na garganta, focou para escutar. As palavras começaram a fluir, carregando um significado profundo. Precisamos garantir que não podemos deixar que o plano falhe. Se eles se levantarem, temos que agir rápido, disse o homem corpulento, gesticulando de forma nervosa. A jovem do café olhou para Maria, seu olhar refletindo um misto de preocupação e esperança. Eles estão arquitetando algo maior. Não se trata apenas do controle da comunidade. É sobre silenciar todos que se opõem a eles. A cada palavra, uma fatia da verdade se expunha. Maria sentiu que seu corpo tremia. Cada referência ao plano, ao silêncio, à insegurança, a deixava mais ciente de que estavam em uma corrida contra o tempo. Mas uma pergunta pairava em sua mente. Como poderiam detê-los? As vozes continuaram a ecoar na noite. Precisamos deixar uma mensagem clara. Seja pelo medo ou pela força, não podemos mais falhar, disse o homem de terno, enquanto uma risada sombria escapava de seus lábios. Maria trocou olhares com Eduardo e Laura. Eles estavam em uma encruzilhada, em que a escolha era clara: agir ou recuar. Precisamos fazer algo, agora, murmurou Eduardo, a urgência em sua voz crescendo. Com o coração pulsando, Maria decidiu que aquele seria o momento em que a história tomaria um novo rumo. Ela se posicionou diante do grupo, um impulso de coragem brotando dentro dela. Vamos confrontá-los, ela disse com firmeza. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra surgiu entre eles. E se eu disser que vocês nunca deveriam ter vindo aqui? A voz era familiar, uma traição disfarçada sobre um manto de confiança. Maria congelou. Sua respiração travou, enquanto a identidade da pessoa se revelava à luz fraca. Um deles estava ali, no meio deles. O pavor começou a invadir sua mente, mas ela sentiu que essa era a hora que definia tudo. A verdade não só exigia coragem, ela demandava uma luta. O que Maria e os outros fariam agora? Seria possível escapar da armadilha que os cercava, ou a situação estava prestes a ficar muito mais perigosa? Cada segundo contava. Com a revelação da intimidade da traição, Maria sentiu suas forças vacilarem. O rosto que a encarava era conhecido, um rosto que ela havia confiado, um rosto que agora lhe parecia uma máscara de luz na escuridão.
Era Laura, sua amiga, agora revelando-se como parte da ameaça que eles temiam. Laura, o que você está fazendo aqui? A voz de Maria soou como um grito desesperado, rasgando o silêncio da noite. O coração dela pulsava com uma mistura de raiva e confusão. Vocês não deviam ter vindo aqui, Laura respondeu, mas em seu tom havia algo mais. Não era apenas ameaça, havia um toque de preocupação. Se souberem que você está aqui, tudo pode acabar. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Então, você está do lado deles? Eduardo perguntou, seu tom carregado de incredulidade. Ele não conseguia processar aquela traição. Todo esse tempo você nos enganou. Laura balançou a cabeça rapidamente. Eu nunca quis que isso acontecesse. Eu estava apenas tentando proteger vocês. Já perdi pessoas para esse grupo. Não posso deixar acontecer de novo. Maria sentiu um nó se formar em sua garganta. A confusão se agigantava dentro dela, mas a determinação também crescia. Por que você não nos contou? Por que não nos ajudou a enfrentar isso em vez de se aliar a eles? Porque eu não posso! Laura gritou, os olhos brilhando com uma intensidade desesperada. Eles sabem mais sobre mim do que eu gostaria. Para me proteger, eu sou obrigada a ficar em silêncio. Por favor, acreditem em mim. Eduardo e Maria trocaram olhares, a incerteza palpável entre eles. Poderiam confiar em Laura novamente? O tempo estava se esgotando. O homem corpulento e o outro com o terno continuavam a discutir, suas silhuetas na penumbra parecendo cada vez mais ameaçadoras. Precisamos sair daqui, foi o que decidiu Maria, sua voz firme. Estamos em perigo e esse lugar não é seguro. Laura hesitou por um instante, seu olhar alternando entre os amigos e os homens que conversavam. Mas e a informação que obtivemos? Precisamos saber até onde vai o plano deles. Vamos nos proteger primeiro e depois descobriremos o que precisamos. Eduardo respondeu, sua mente trabalhando a 1000 por hora. Eles precisavam de um plano claro e conciso, e o tempo estava escasso. A jovem do café, que havia ficado em silêncio, começou a perceber o que estava em jogo. Se estivermos juntos, podemos surpreendê-los. Se revelarmos a verdade para outros, talvez possamos expor esse grupo antes que eles ataquem de novo. Você está certa, Maria concordou, e o olhar de determinação dela se firmou. Precisamos gerar apoio da comunidade. E agora, enquanto tudo isso está em movimento, é o nosso ponto mais forte. Aqui e agora, esta é a nossa luta. Eduardo assentiu, sentindo a energia de Maria o guiar. Laura, se você realmente está do nosso lado, agora é a hora de mostrar. Se você tiver algum trunfo, precisa nos ajudar. Laura respirou fundo, seus olhos já não estavam mais carregados de hesitação. Tudo bem, tenho uma rede de pessoas que conheço. Irei me encontrar com alguns deles e ajudar a espalhar a verdade. Vou preparar um plano. A jovem do café olhou para eles três, um brilho de esperança iluminando seu rosto. Eu também conheço mais gente. Se nos reunirmos, poderemos fazer uma diferença significativa, mas precisamos trabalhar rápido. Continuei a sentir o coração pulsando, a adrenalina correndo pelo corpo. O tempo não era aliado, e a incerteza do destino fazia com que cada movimento fosse um convite ao desafio. Eles começaram a se mover, mais uma vez, para reunir aliados na luta contra as sombras que ameaçavam seu futuro e suas vidas. Maria conduziu o grupo com uma intensidade que a tornava um farol, carregando nas mãos a esperança e a vontade de lutar contra a injustiça que tanto a oprimia. Com Eduardo ao seu lado, a determinação de se unir à comunidade crescia a cada passo que davam. Chegando a uma praça iluminada, o grupo começou a se reunir. As vozes ecoavam, as pessoas começavam a se mobilizar ao redor do que estava sendo revelado. Maria sentiu-se confiante, emocionada ao ver aqueles que também queriam lutar por suas vidas e seus sonhos. A vida não era mais só sobre ela e seu sonho, era sobre a luta coletiva, um grito por mudança. Enquanto todos se acomodavam, Maria subiu em uma pequena plataforma, e o murmúrio rapidamente se silenciou. Todos os olhares estavam voltados para ela, e ela sentiu pela primeira vez que não estava sozinha. Estamos aqui hoje porque sabemos que a verdade precisa ser ouvida.
O que temos diante de nós não é apenas um grupo obscuro, mas uma realidade que se impõe sobre nossas vidas, nossos sonhos e as histórias de cada um de nós. Não podemos permitir que o medo nos silencie. Juntos, vamos derrubar essas barreiras. Os aplausos tomaram conta do ambiente, e Maria podia sentir a união e a força daqueles que se colocavam ao lado dela. O que começou como um plano de poucos se tornava uma batalha de muitos. E, com a energia renovada, Maria não só confrontaria o que estava escondido, mas também começaria a moldar a transformação que aquele espaço tanto necessitava. O medo e a incerteza ainda pairavam no ar, mas naquele momento era a coragem que prevalecia. Eles estavam prontos para lutar, para expor a verdade e, principalmente, para se erguerem em unidade. O caminho ainda estava repleto de desafios, mas juntos eram mais fortes do que qualquer sombra. E assim, o verdadeiro embate começou, levando a todos a um destino brilhante e esperançoso. Maria sorriu ao olhar para seus amigos e seus novos aliados. Eles eram a mudança que o mundo precisava e estavam apenas começando a escrever sua própria história. Agora você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final vibrante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se inspirar com essa conclusão. Cada ação sua faz a diferença e só os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.